Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É incrível como o tempo passa. Já é a 9ª semana que nós estamos falando sobre esse tema. Qual é o plano de Deus para a minha vida? O que é que eu estou tentando mostrar para vocês? Quantas vezes pessoas chegaram a nós, ou a você mesmo, e disseram: Deus tem um plano na sua vida. Já fizeram isso? Quantos aqui já ouviram isso? Levante a mão, por gentileza. Desculpe. Deus tem um plano na sua vida. Muito bem. E a pessoa explicou qual era. É um absurdo isso. Deus tem um plano na sua vida, mas a pessoa não diz qual é. Agora, quantos de nós já falamos para alguém: Deus tem um plano na sua vida? Seja honesto, levante a sua mão. Seja honesto. Muito bem. E você explicou para a pessoa qual era? Eu não estou recriminando a ninguém. O que eu estou tentando mostrar é que nós fomos treinados a fazer isso. Nós fomos treinados a acreditar que isto é o correto. E eu estou tentando mostrar para vocês que tome cuidado, porque isso não é correto. Toda vez que você chegar para alguém e dizer: Deus tem um plano na sua vida, você tem que chegar com alguma coisa específica. Porque senão você deixa a pessoa em suspensão. Você tira essa pessoa do chão, ela não sabe para onde vai. Na verdade, nós queremos animar as pessoas, incentivá-las, dar esperança, mas de uma maneira equivocada. Então eu peço que você não faça mais isso, que você procure não fazer isso. Então, eu estou tentando mostrar para vocês alguns detalhes. Eu poderia ficar falando o ano inteiro sobre isso. Não vou fazer isso, é claro, mas eu estou dando algumas coisas, alguns detalhes a vocês, algumas lições específicas de qual é a vontade ou o plano de Deus para a minha vida, ou para as nossas vidas. Porque eu já ouvi gente dizendo: o plano de Deus para você é a vitória, o plano de Deus para você é a bênção, o plano de Deus para... Sabe, é uma coisa assim, um tanto abstrata, não tem conteúdo, não existe subsídio, não existe materialidade.
Então você fica mergulhado no obscuro, dentro de um tanque de ignorância, né? Então você vive andando num caminho chamado desconhecido. Então a pessoa fala, tenha fé, mas para você ter fé, você tem que ter um objeto na sua frente. Ao mesmo tempo, Deus diz, não tenha fé em coisas sólidas, mas tenha fé em mim. Agora, nós temos a vida de Deus dentro de nós que nos inspira a fé. Correto? Nesta noite, eu pretendo continuar que eu viva para refletir a glória de Deus. E o versículo será o mesmo da semana passada. Romanos capítulo 11, versículo 36, o qual nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele. Ele quem? Deus. E tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, só um resumo. Na semana passada, nós meditamos que devemos ser como espelhos de Deus. Correto? Refletindo o quê? A imagem original. O espelho é assim, ele serve para isso. Você vai diante do espelho e vê se está com o cabelo penteado, se está com a maquiagem correta, se não borrou o batom, se não passou demais aqueles cremes, como é que é? Aqueles pós, base, quase que eu falo pó de arroz, olha só, isso é coisa antiga, né? Então, isso é coisa do tempo do Zelino, pó de arroz, né? Então, lembra que as mulheres usavam aquele pó compact? Eu lembro disso, as mulheres, todo lugar, se ia num lugar assim, elas não podiam ver um espelhinho que tinha era desse tamanho, uma bolacha assim. Aí abria assim, tinha até um espelho, o espelho ficava tudo embaçado daquele pó, não conseguia enxergar nada. E ainda elas pegavam um lenço e passavam assim, ficava pior ainda. Então, pegava, o negócio de passar era grosso, era um travesseiro. Aí passava assim, e então, parecia palhaço entrando em circo. Mas passava assim, e aí quando aparecia, vinha com a cara cheia daquele pó, você levava um susto. Era um negócio engraçado, levava um susto, né? Era o famoso pó de arroz. Estou falando mentira, dona Edi? A senhora que é uma senhora já que não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Conheceu o Saci quando ele tinha 2 pernas ainda. Quando ele andava de patinete, né? Ele descia a Rua Clélia de patinete, o Saci, né? Então... Oh, Deus meu. Mas não era assim mesmo, dona Edi? Não era assim mesmo? Aqueles pó de arroz, aquelas coisas. E as mulheres ainda, tinham umas que iam assim na feira, vendiam uns vidrinhos assim, chamados assim, água de cheiro. Gente do céu. Leite de rosa era até, mas água de cheiro, quando secava, te falar, era de causar inveja no rio Tietê. Então, muito bem. Bom, na semana passada, então, nós aprendemos que devemos ser refletores de Deus, espelhos de Deus. Então, você vai diante do espelho, você vê o quê? A sua imagem original.
Se o espelho tiver um defeito, ele distorce. Mas lá está você. Mas não é você. Nós precisamos refletir Deus, isto é, o seu caráter, sua pessoa, o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, seu poder e a sua justiça. Nós somos chamados para isto, correto? Porque tudo que Deus criou foi criado para que o seu propósito fosse realizado. E todas as coisas que Deus criou revelam a sua grandeza, pois a própria Bíblia diz: os céus manifestam a sua glória, a sua grandeza. Tudo ao nosso redor manifesta a grandeza de Deus. Você pode observar que Deus nos deu o sustento por meio da água, por meio da terra e também por meio da atmosfera. Nós temos que ser muito agradecidos a Deus, porque Ele nos deu tudo o que precisamos, dentro de um mundo matematicamente correto. Não existe defeito na graça de Deus. O que existe são defeitos nas criaturas de Deus. Então, Deus não pôde criar seres perfeitos para que não competissem com Ele, porque Ele é o único Deus. Nós não, nós somos refletores dele. Mas infelizmente, muitos de nós passaram a competir com Deus, a serem deuses de si mesmos, a escrever sua própria história, seu destino e o seu caminho. A igreja não foi criada para escolher sua própria trajetória. A igreja existe para espelhar Deus neste mundo, para refletir, para manifestar a glória de Deus. E quando nós não fazemos isso, ficamos doentes, perdemos o sentido de nossas vidas, ficamos vazios, sem caminho, sem chão. Se nós somos chamados para refletirmos os pensamentos do Altíssimo e os caminhos dele, nós temos que pensar onde faremos isso, como faremos isto. Então, nesta noite, eu pretendo compartilhar com vocês sobre 3 áreas onde nós podemos refletir a glória de Deus. No dia a dia, na vida de pureza, que envolve relacionamentos, e no desejo de abençoar o próximo, que envolve a nossa missão. Então, a primeira coisa, viva para a glória de Deus por meio das coisas habituais, que é o dia a dia. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, então, façam tudo para a glória de Deus. O cristão que lê a Bíblia, ele deve saber que tudo que envolve o seu dia a dia deve ser feito para a glória de Deus. Isto é, ele deve tornar as coisas habituais em coisas sagradas, a fim de dar prazer a Deus, porque ele é agradecido por tudo que Deus lhe deu. Se você tem uma casa e você começa a varrer o pó da casa,
Como que você pode tornar aquilo sagrado? Senhor, eu estou varrendo a casa que o Senhor me deu. Da mesma forma, eu creio que o Senhor pode me ajudar a limpar todo tipo de pó, sujeira, que porventura pode estar em minha mente, em minha alma. Quando você organiza a sua casa, você pode dizer: Senhor, eu estou organizando a minha casa e eu peço que o Senhor me ajude a ter uma vida interior organizada, de modo que o Senhor sinta prazer de estar dentro de mim. Você vai ao seu trabalho, às vezes, na conjuntura que estamos, não é o trabalho adequado, o trabalho que você esperava ter, mas é o meio pelo qual Deus está lhe dando o sustento. Então você também pode agradecer, sendo sincero: Senhor, eu acho que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu te agradeço, porque o Senhor está suprindo minhas necessidades no lugar em que eu estou. Abençoa meu patrão, meus colegas, abençoe a minha atividade, que eu seja um exemplo nesse lugar de honestidade, integridade, para que as pessoas possam me ver e despertar nele curiosidade para conhecer melhor a minha pessoa e eu mostrar o quanto o Senhor é importante na minha vida para ele. Então, quando você come, você senta à mesa, você não vai como um glutão para encher a pança. Você senta diante da comida e você diz: Senhor, muito obrigado por este alimento. Eu sei que parece repetitivo, mas isso é uma disciplina que você deve criar dentro da sua alma, porque é Deus quem te dá o alimento. Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor está me dando hoje, porque Ele me dará forças para que eu possa continuar fazendo a Tua vontade durante o dia. Porque eu entendi que o propósito do Senhor em nos alimentar não é nos esturricar, mas é nos dar energia suficiente ao corpo, a fim de que nós possamos viver para a Tua glória. Da mesma forma, quando você bebe, então você pode glorificar a Deus, e qualquer coisa dessa maneira que eu estou falando a você. Agora, eu sei que quando você sair daqui, muitas coisas desaparecem da mente, somem, mas por isso que nós colocamos os áudios, por isso que eu distribuo a vocês essas notas, para que vocês possam esquecer o menos possível. Por isso que vocês se reúnem em grupos pequenos, para de novo voltar a essa matéria que nós estamos vendo aqui no domingo, porque este é o propósito dos grupos pequenos. Não é estudar outras coisas, não é fazer estudo bíblico, isso é perda de tempo. O propósito é aprendermos o que Deus está falando com a igreja, o que Ele espera de nós. E o que Deus espera de nós é isso. Então, nós precisamos ser treinados, aprender como nos reunir, para que essas coisas possam propagar e alcançar outras pessoas e abençoar outras pessoas. Em segundo lugar, barbaridade, o que está acontecendo aqui? Voou. Eu só dei uma raladinha, hein? Então, em segundo lugar, viva para a glória de Deus por meio da busca. Eu falei pela pureza, é que eu esqueci de tirar esse pela aí. Por meio de uma vida pura, por meio da pureza. Então, fuja da pornografia ou a imoralidade sexual. Às vezes eu quero mudar a sentença e não presto atenção na bobagem que eu fiz. Mas, vamos lá. Nós estamos vivendo numa época em que a pornografia ou a imoralidade sexual tem se tornado, eu escrevo lá, poesia, música e programas de TV. E por que não filmes? Não é verdade? Estou errado?
Vocês estão comigo, gente? Então veja lá, nós vivemos numa época em que essas coisas têm se tornado transmissores, refletores de um Deus, ou de uma deusa, que eu intitulo como pornografia. O tempo todo, você liga a TV, está lá um ato de pornografia. Você assiste um comercial, uma propaganda, e muitas delas você percebe um toque de pornografia. Você canta uma música em inglês, você está aprendendo, estudando inglês, você está lá tentando aprender as palavras, e quando você vai na internet ver a tradução, você vê lá, é uma música pornográfica. Você vai ao cinema assistir um filme, de repente você se depara com cenas, no plural, pornográficas, com imoralidade sexual em todo o tempo. Então, o mundo quer que você pense que a pornografia é um divertimento, não tem mal nenhum, tá? Inclusive tem pessoas aqui em nosso meio que chegam, eu não vou atrás, mas às vezes eu fico assistindo e fico lá, entra na minha mente. Cuidado. Hoje em dia, mostrar respeito a si mesmo e respeito aos outros é sinal de caretice. E essa palavra caretice é um termo meio coloquial, um termo da moçada, que significa o quê? Uma pessoa conservadora, uma pessoa moralista, uma pessoa da velha guarda. Então, uma pessoa careta é uma pessoa fora da moda, fora de moda, desculpe, fora do seu tempo. Então, quando você... eu lembro um tempo atrás que eu estava num ônibus, ou num trem, agora não me recordo direito, e eu me levantei e dei o lugar para uma jovem senhora, e eu escutei baixinho, o trouxa. Eu ouvi, e eu tive que ficar quieto, porque eu percebi que as pessoas não estão mais acostumadas a isso. Eles não respeitam mais ninguém. O homem não respeita a mulher, e para dizer a verdade, nem a mulher o homem, é uma bagunça que nós fizemos, e depois todo mundo vive aí lutando pelo que é politicamente correto, não se sabe nem para onde vai, com essas ideias que se infiltraram na sociedade, tão perniciosas, que é simplesmente para trazer confusão. Então as pessoas hoje não entendem a importância do respeito, a importância da educação. Você pega numa cidade como São Paulo, nas suas grandes festas, pessoas urinando a céu aberto, nos postes, nos portões, com pessoas ali na janela, andando ao redor. Você vê pessoas se mostrando todo o seu corpo, todas as suas partes íntimas, em plena rua. Isso tudo virou natural, é diversão. Parece que chega uma época do ano em que você tem que andar pelado, não é? Aquele mês de fevereiro, que era um mês de festa, onde as famílias brincavam, tá? Eles brincavam, se reuniam, comiam, brincavam, se alegravam. Hoje é uma coisa, é uma festa imoral, com todo respeito, onde as pessoas se expõem, mudam o vocabulário, mudam a maneira de pensar, e eles não percebem que isso está fazendo muito mal. E quem não pratica essas coisas é careta, é conservador, moralista, da velha guarda, fora de moda. Porque a pornografia é a moda. Hoje, se você não aceita a imoralidade sexual, então você está fora de moda.
Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas espero que isso entre na sua cabeça. Mas o que é que faz a pornografia ser tão atrativa assim? O que é que faz um homem casado ficar olhando para um corpo de uma mulher e se masturbar? O que é que faz uma moça hoje, ou uma mulher, ficar olhando para um deus grego e sonhar seus fetiches? O que é que faz hoje um casal, na sua prática de ato sexual, trazer para o quarto algemas, reio de bater em cavalo, que mais? Venda nos olhos, corda, mordaça, uma roupa, assim, foge o termo, diferente, né? O que é que, de onde vem isso? Quando a palavra de Deus diz que isso não é legal. Eu posso até mostrar para vocês em outra oportunidade, tá? E de onde vêm esses fetiches? De onde vêm esses desejos malucos? É a vontade de se tornar uma pseudo-prostituta, um pseudo, os termos são pesados, né? Mas um pseudo-cafetão. Desculpe, irmãos, mas é uma coisa assim, entendeu? Não existe uma pureza, não existe uma inocência, não existe um agradecimento. Imagine você Deus te deu uma esposa e um marido, e de repente vocês pensam que estão na casa da luz vermelha. Então é um negócio assim meio fantasioso, é difícil até para eu falar, né? Difícil até para eu falar. Mas nós perdemos o respeito. Então, quando você avança por essas coisas, isso é contrário a Deus. Aí você fala assim, por isso que eu não gosto do cristianismo, porque o cristianismo proíbe tudo. O cristianismo não proíbe. O cristianismo verdadeiro te faz pensar. Acontece que alguns homens, quando pregam, e pregaram para mim, para você, o que eles fizeram? Eles vieram com uma mensagem condenadora, moralista, dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e nunca nos explicaram por quê. Mas à medida que nós procuramos ver o comportamento do ser humano, quando nós começamos a analisar seus pensamentos, sua maneira de estruturar suas ideias, quando nós vemos suas práticas, nós começamos a perceber que o coração do homem está doente, está enfermo, e ele está levando essa enfermidade a toda a sua família, e ele não percebe que em vez de buscar a graça de Deus, a proteção de Deus, ele está abrindo sua casa para ideias malucas, assassinas, que vêm do inferno, que vêm destruir. Nós temos que lutar por aquilo que edifica, por aquilo que protege a nossa casa, principalmente no mundo atual. Por que a pornografia faz tudo isso? Por que ela se torna tão atrativa? Porque ela dá um alto prazer, tanto mental como físico. Então, tem gente que compra telescópio para ver apartamento. Fica com telescópio, não é nem luneta, vamos dizer assim, é o telescópio. Se ele pudesse baixar o Hubble, sabe, tem gente que parece um voyeur. Sabe o que é um voyeur? Não é uma nave espacial,
Voyeur é o cara que fica lá olhando uma mulher, esperando o momento dela se despir, ou mostrar alguma parte do corpo, ele fica lá olhando, ele fica visualizando. Tinha um camarada numa igreja, na nossa igreja, que ele era um voyeur, e nós não sabíamos. Ele saía de casa para trabalhar, mas na verdade, ele ficava num carro, e ele descobriu uma casa que a mulher era um tanto despreocupada, e ela se trocava, e ele conseguiu um jeito de ficar enxergando ela lá dentro. E em tal hora, todo dia ele parava o carro ali e ficava lá, um voyeur. Até que pegaram ele. Aí ele era o irmão. O irmão voyeur. Isso, irmão voyeur, de onde ele é esse voyeur? O nome dele voyeur, que é alemão? Não, voyeur é um camarada que parece que é doente, né? Mas como tudo isso começa no prazer, tá? Quando você começa a destruir o seu relacionamento familiar, você começa a trazer sua família para esses fetiches, porque você não é agradecido a Deus pela pessoa que tem. Você quer ser igual ao mundo, nojento, você quer trazer a sujeira para a sua cama, para o seu coração, para a sua mente. Isso não é gostoso de falar, mas eu preciso compartilhar com vocês, tá? Meio a grosso modo, tá? Meio básico, meio por cima, mas eu preciso alertá-los. Foi descoberto, não tão recentemente, mas não tão longe, por meio de neurocientistas, que a pornografia, ela traz ao ser humano, tanto à mente como ao corpo, o mesmo efeito de drogas pesadas, tipo cocaína. E eu coloco nas minhas notas, e se você acessar pelo celular, ou tablet, ou computador, vocês poderão clicar numa exposição breve do Dr. Ismael Sobrinho, onde ele fala sobre pornografia e os riscos e malefícios. Ele vai expor como isso afeta a família, como isso afeta sua vida mental, moral, como isso lhe traz insegurança, enfim, uma série de detalhes que eu prefiro não ficar expondo aqui. E você, se tiver interesse, se você ama a Deus, entra lá e procura compreender. E quando vocês forem ao seu grupo pequeno, e vocês estiverem compartilhando, estiverem conversando, procure mostrar o quanto você está mudando, o quanto você está sendo transformado por Deus, abandonando essas coisas. Na verdade, a pornografia, ela não atinge só os adultos, ela tem atingido crianças de 10 anos para cima e até menos, porque eles têm acesso à internet. Então você imagine uma criança começando a se alimentar com ideias pornográficas. Ele é um candidato à adicção. Ele é um candidato, você entende o termo adicção? Ele é um candidato a se viciar, porque a pornografia, se ela traz para dentro de cada um de nós, eu não lembro agora o termo técnico existe um termo técnico clínico que a pornografia, quando ela entra, e ela então, o nosso cérebro começa a produzir quimicamente aquela substância, e a pessoa então começa a ficar exaltada, agitada, o mesmo efeito da droga, é o prazer mental, é o prazer visual, é o prazer corporal, físico, que a pornografia e a droga, como a cocaína ou maconha, produz. É um prazer momentâneo, e depois, isso tudo vai levando a pessoa ao desespero.
Gente, vamos ser honestos. Quando nós conversamos com pessoas drogadas, pessoas que estão no mundo das drogas, e você diz assim, você vai morrer, qual é a resposta que eles dão? Eu já estou morto. Eu conversei com vários que não conseguem mais construir uma esperança em sua mente. Eles dizem, eu já morri, eu já estou morto, eu não tenho mais solução. Será que você nunca ouviu isso? A gente ouve isso com frequência, e os pais entram em desespero. Agora, nós colocamos um celular na mão de uma criança, porque nós pensamos, hoje já cresceu, só cresceu, mas a questão psicológica ainda continua sendo a mesma, o desenvolvimento do ser é o mesmo, só que nós temos hoje certos aparatos, certos aparelhos, que interferem nesse desenvolvimento, que destroem aquilo que deveria ser normal, natural, digno, elevado, e então nós não prestamos atenção. Essas crianças começam em alguns cliques, descobrirem coisas que vão destruir sua vida, vão encaminhá-las para uma educação longe daquela que você planejou para seus filhos. E eu coloco também nas minhas notas, e vocês devem observar, um link, onde você pode assistir um vídeo sobre como as crianças e jovens estão sendo afetados pela pornografia. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fugir da imoralidade sexual ou da pornografia. E o texto, aí está, eu coloco para vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 20, e eu coloco aqui também, vocês que não têm as minhas notas, tanto no celular como impressas, então você pode acompanhar aqui visualmente nos slides. A partir do verso 17, o apóstolo Paulo diz, vocês se importam que eu me assente um pouquinho? Porém, quem se une com o Senhor se torna o quê? Espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, ele declara o quê? Uma verdade. Quem está unido com Cristo é o quê? Uma só pessoa com Ele. Tá? É o mesmo princípio que a palavra de Deus usa para o casamento. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Correto? No entanto, nós estamos numa fase com Cristo, vamos dizer assim, de noivado, onde nós estamos traçando planos para o futuro. Correto? No entanto, nós também entendemos que somos devedores a Deus, e por meio de Cristo nós queremos cumprir a nossa missão. Então, veja bem, nós temos alguns quadros que devemos observar no cristianismo e não podemos fugir deles. Um deles é que para cumprirmos a nossa missão, nós temos que estar unidos com Cristo, sermos um com Ele. Se você, rapaz e moça, querem cumprir uma missão de casamento no futuro, planejar uma vida a dois no futuro, vocês têm que começar a aprender a estarem unidos, sendo um, desde o período de namoro e noivado. No entanto, existe uma unidade perigosa aí, e eu já sei que vocês já vão ficar de cabelo em pé, mas vou falar. Ninguém mandou entrar aqui hoje. Mas veja bem,
Nós estamos espiritualmente unidos com Cristo, porque um dia nós vamos nos unir com Ele em corpo. A Bíblia fala que nós receberemos um corpo igual ao dele quando Ele ressuscitou, não é? Não é isso? Então, quando você se une à sua esposa, você se torna um com ela, porque quando você se casa, então agora, você vai entregar seu corpo ao marido e o marido entregar seu corpo a você. Então, a mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher. Então, veja só, antes do casamento, a unidade se dá espiritual e psicologicamente falando, porque vocês traçam planos. O propósito de um é o propósito do outro. Então, na igreja é a mesma coisa. O propósito de um se torna o propósito do outro. Nós deixamos o mundo. O que é um mundo? Como eu falei, é uma filosofia, um sistema filosófico que se opõe a Deus e quer nos afastar dele, de todo jeito. O mundo oferece o seu prazer, e possivelmente, quem sabe, se Deus permitir, semana que vem eu posso até falar um pouco sobre isso. Mas o mundo quer que você o espelhe, tá? Então, e Deus diz, eu quero que vocês me reflitam, me espelhem, mostrem quem eu sou. Então, a grande pergunta é, quem nós estamos refletindo? Mas a nossa proposta nesta noite não é essa. A nossa proposta é onde nós devemos refletir Deus. Então aqui, Paulo diz, onde você deve refletir a glória de Deus. Então ele vem com um verbo no imperativo. Ele fala isso no plural. Fujam vocês. Ele não está usando esse verbo no subjuntivo para que nós façamos o quê? Uma reflexão. Mas ele já é direto. A proposta de Deus é, fujam, se afastem. Isto é, busquem segurança pela fuga rápida. Fugir do quê? Da imoralidade sexual, ou seja, da pornografia. Quando Deus diz assim, fuja rapidamente, Ele está dizendo assim, não fique tentando encarar os seus desejos. Não fique tentando mostrar que você é forte para segurar. Você sai com a sua namorada e com o seu namorado, e de repente vocês se enchem de desejos. Aí você começa a dizer, olha, vamos orar. Não adianta, o negócio já esquentou. É melhor cada um ir para o seu lado, porque senão vocês vão cair. Não tem conversa. Vai por mim, escuta o que eu estou lhe dizendo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Não fica tentando dizer, Deus vai nos dar força, né, Benê? Meu amor. Aí ela olha para ele, você só pensa naquilo. Então, que nem a televisão, não é isso? Aí, você não vai resistir, não vai. Mas Deus não me dá força, Ele dá. Mas você está pensando na palavra de Deus? Ele dá. Olha o que Ele diz aqui, fuja. Você está querendo enfrentar? Deus vai te dar força para você fugir. Mas aí, pode ser que a moça, o rapaz, comece a dizer assim, mas você não é de nada. Como é que você vai me largar assim? E você tem que perguntar, quem é maior na sua vida? Quem é a prioridade na sua vida?
Você quer viver para a glória de Deus ou para a satisfação dos seus desejos? Quando você assistir os vídeos, você vai ver o que a satisfação dos seus desejos, o que os prazeres dos seus desejos podem causar na sua vida, na sua família, nos seus filhos e até nos seus netos. Podem destruir o seu casamento. Eu não vou falar sobre esses detalhes, porque senão vocês vão falar assim, esse cara é um chato inconveniente. Mas se vocês assistirem, vocês vão perceber. Fuja rapidamente. E o termo fugir significa que você está sendo assaltado, você está percebendo que vem um assalto. Vamos supor que você está andando na rua e você percebe uma pessoa suspeita. O que você faz? Você enfrenta? Não, eu vou passar lá, quero ver. Você vai apanhar, vai perder celular, vai perder carteira, cartão de crédito, ou não é verdade? Se você olha uma pessoa suspeita, não tenta dar uma de machão, ou não é verdade? Você pode ser grandão até, eu vejo que tem uns homens aqui bem fortes, né? Não tenta dar de machão, porque o cara tem uma arma, e de repente, ele te fere, e você fica inabilitado para lutar com ele. Então, fuja rapidamente, saia daquele terreno, saia daquela situação. Se você está com uma namorada, ou uma pessoa com quem você está planejando uma vida futura, então, onde vocês estão discutindo propósitos de vida conjugal, propósitos de vida a dois, para glorificar a Deus, não se isolem. Se você não quer mandar cada um para casa, procure um ambiente onde tenha muitas pessoas. Vão lá e se sentem, e lá e conversem. Peça água e apague o fogo, neném. Então, veja lá, isso é que eu sugiro parece nome de japonês, né? Sugiro a todos vocês que façam, se possível. Então, sugiro que... Então, por favor, pensem bem, para que vocês não estraguem suas vidas. Porque às vezes você pode estar morrendo de paixão por uma pessoa que não trará a você uma vida sólida, uma estrutura sólida. E de repente a paixão cegou você, você se entrega a essa pessoa, e aí você fica grávida, ou você vai se tornar pai, e então você não consegue corrigir essas coisas. E aí você diz assim, a única saída é o aborto. Ah, é? Então agora a saída é assassinar. Quando a palavra de Deus diz, não matarás. Você vê, aí a cabeça da pessoa, ela vai sendo levada a um poço sem fundo. E de repente você chega numa situação em que você está dramaticamente ferido, abatido, destruído, espiritual e moralmente falando. E é muito difícil levantar uma pessoa assim, só Deus pela sua graça. E muitas vezes nem mesmo Ele consegue, porque a cabeça da pessoa tem que entender a fé, uma vida de confiança, e saber como se entregar a Ele. E a pessoa então cria barreiras para essa entrega, porque ela começa a se culpar, ela entra em depressão, ela sofre, ela procura isolamento, ela julga todos como que são contrários a ela, são inimigos. Vocês sabem de tudo que eu estou falando, sabem que isso acontece. Então tomem cuidado.
o termo imoralidade, no grego, imoralidade sexual, é porneia, o qual se refere a algumas atitudes. Adultério. Adultério é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Fornicação é a relação sexual corporal ilícita entre pessoas não casadas. Então, fornicação também se refere a homossexualidade. Na época de Paulo, se referia que Paulo chamava isso de vício. Quando você lê a palavra vício na Bíblia, é isso aí que ele está falando, todas essas coisas. Por quê? Vocês foram comigo lá em Éfeso? Quem foi comigo na cidade de Éfeso? Nós vimos que tinha uma porta, os homens iam lá para a biblioteca, e depois tinha uma porta que levava um caminho por baixo da cidade, à zona de Meretrício. Mas era comum também no Império Romano, os homens terem apetites por outros homens, e mulheres por outras mulheres. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 1. Então, continuando, também se refere o termo porneia ao lesbianismo, que vocês sabem o que é, e também a relações sexuais com animais. E a lista se prolonga. Mas agora, Paulo, ele sai do campo da advertência para mostrar uma verdade. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Isto é, ele está dizendo assim, você pode fazer outros pecados, o seu corpo não estará contaminado, porque ele afeta a mente. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. É o único pecado que afeta o corpo. É a imoralidade sexual. Então, Deus está dizendo, não faça isso. Mas nós precisamos entender por que Deus está dizendo para não fazermos isso. Em parte sabemos que nós estamos unidos com Cristo. E o propósito de um deve ser o propósito do outro. Então vamos entender no verso 19 e o 20. Deixa eu achar aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Quando você se entregou a Cristo, Deus, Ele mesmo, veio habitar dentro de você. Alguns cristãos não sabem disto, porque não é ensinado. Só se ensina na igreja que o plano de Deus na sua vida é a vitória. Como é que você pode pensar em ser vitorioso sendo um maníaco sexual? Como é que você pode ser vitorioso sendo uma pessoa dependente de pornografia, de imoralidade sexual? Como você pode pensar que Deus vai abençoar sua vida e a sua família, quando você vai para a cama com seu marido, e em vez de ser grato a Deus e ter amor realmente, construir o relacionamento, vocês simplesmente se perdem em fetiches mundanos. Se tudo que nós fazermos deve ser para a glória de Deus, por que nós nos alimentamos com essas coisas?
Porque na verdade nós não estamos ouvindo o que o Espírito de Deus quer. Alguns maridos se cansam das suas esposas e vão buscar seus fetiches, seus prazeres em mulheres da rua, da vida, em amantes. Simplesmente porque querem se alimentar disso. Eu não estou falando sobre problemas conjugais. Eu estou falando sobre mentes que parecem doentias, mas que estão apenas buscando prazeres. E isso ocorre tanto com homens como com mulheres, casados. E também ocorre com jovens solteiros que começam a se relacionar. Eles não constroem nada. Eles estão se autodestruindo, apertando o botão vermelho de um míssil que vai explodir seus corações. A Bíblia diz: vocês, por causa da habitação do Espírito Santo, ele diz, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Isso significa que você não pode mais determinar o rumo da sua vida. Você está debaixo agora da direção divina. Isso foi você que aceitou. Se você não quer obedecer a Deus, a única saída é você dizer não ao cristianismo. Ou não é assim? Se você não quiser estar em casa debaixo da autoridade dos seus pais, você vai ter que arrumar uma encrenca danada e chegar para eles e dizer assim: pai, mãe, a partir de hoje eu estou fora da vida de vocês, eu vou embora. Você sabe que eles vão chorar, a mãe vai segurar na porta, vai tentar passar fita 3M na casa toda, embrulhar, e não vai ter jeito. Porque aquela cabecinha resolveu viver para si mesmo. Para ele não importa o sofrimento de seus pais, para ele não importa o sofrimento de seus irmãos, para ele não importa o exemplo. O que importa é o seu prazer, é o que ele está buscando. Então, como é que Deus vai abençoar alguém que não quer abençoar outros? Que não para imaginar a desgraça que ele está construindo. Mas por que nós não pertencemos mais a nós mesmos? O verso 20 diz que Deus nos comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para o quê? Para a glória de Deus. Havia na igreja alguns mestres que diziam que o corpo é matéria e toda matéria é má. Esse grupo é definido como gnósticos. Gnósticos vem de uma palavra grega, gnosis, que significa conhecimento. Eles diziam ter todo o conhecimento. Que Paulo não era o sabichão. Que eles não deveriam ficar ouvindo Paulo. Mas deveriam ouvi-los, desculpe. Mania de falar do jeito da rua, né?
Então eles diziam: o seu corpo é mau, mas é só matéria. Sua alma, seu espírito é puro. Então eles diziam assim: existe uma diferença entre o corpo e o espírito, a alma. Então não importa o que você faça com o corpo, isso é só matéria. O corpo vai se perder, mas o espírito vai voltar para Deus. E o que Paulo está dizendo aí é que Deus ensina o contrário, que há pecados realmente que podem afetar a alma, mas que há um pecado que pode afetar o corpo e separar tanto o corpo como a alma de Deus. Que o corpo vai virar pó, isso ele já disse: homem, lembra-te que és pó, e ao pó tornarás. Cinzas, cinzas, pó ao pó. No entanto, se você, ao relacionar-se com pessoas, se entrega à imoralidade sexual, você não só está afetando a sua mente, porque isso está lhe dando prazer mental, mas você está cometendo um pecado corporal, físico, que afeta o seu corpo, e tanto a mente, ou a alma e o corpo afundam e se distanciam de Deus. Porque o corpo, Paulo diz, use o seu corpo para a glória de Deus, dele. Como eu vou usar meu corpo para a glória de Deus? Talvez, como eu disse há pouco, explanarei um pouco mais sobre isso a semana que vem, com mais detalhes. Mas nós vimos no cotidiano, nos relacionamentos, e eu os alerto: cuidado vocês, como se expõem nas redes sociais. Quem sou eu para condenar alguém? Mas eu sei quem sou para avisá-los. Só isso. Para alertá-los que tomem cuidado com aquilo que vocês estão expressando, refletindo. Quando vocês se reúnem para namorar, ou conversar em casa, dialogar, o que vocês estão refletindo? Quando vocês entram em casa e existe um silêncio, é uma cabeça para cá, outra para lá, o que vocês estão refletindo? O apóstolo Pedro nos diz o seguinte em 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil. Naturalmente que a vida inútil não se refere a uma vida de alguém que não queira trabalhar, que não queira estudar. Não é isso. Inútil aqui, de alguém que traga algum peso espiritual e moral à sociedade proveniente de Deus. Uma vida inútil é uma pessoa que não reflete a dignidade, a grandeza, a elevação divina, o seu caráter. Por exemplo, um pai que chega para o filho: filho, quem mandou você ir lá e fazer isso? Então,
esse homem é um inútil na educação. Porque ele deveria sentar com a criança: filho, o que foi que eu lhe pedi? Você não fez como eu pedi. Tentar descobrir se houve nessa criança dolo, predisposição para o erro, ou a disposição para o erro, ou ele fez aquilo por desconhecimento. Assim como você, há certas coisas que você faz por não conhecer o que a Bíblia diz, e você erra. Então Deus coloca alguém na sua frente em tempo oportuno para explicar que você deve corrigir determinadas ações. No entanto, há outras coisas onde você comete o dolo, em que você opta, escolhe pelo erro, pois sabe, conhece a verdade, mas se esconde dela, e faz Deus gritar, como gritou no jardim do Éden: Adão, onde você está? Vida inútil, então, significa você não refletir os princípios espirituais e morais de Deus. Deus não nos torna moralistas, mas instrumentos do fluxo da sua vida. Já cansaram, irmãos? Então veja só, vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Porque tudo que você fazia antes é porque você aprendeu a fazer e achava que isso era certo. Seus pais, seus avós, seus tios vinham com aquela conversa, e até mesmo irmãos: Deus tem um plano, não fica preocupado, não precisa viver para Deus não, Deus tem um plano. Que plano Deus tem na vida de alguém que não se compromete com Ele? Que plano você, empresário, tem na vida de um funcionário que não se compromete com a sua empresa? Que plano você tem com um funcionário que não falta um dia, mas falta com a integridade, a honestidade, a união de grupo? Que plano você pode ter para um cara assim? Que plano você pode ter para um marido que volta à noite para casa, mas durante o dia fica atrás de loucuras, de fantasias? Que plano você tem para uma mulher que faz o mesmo? Que plano você pode ter para um filho que não respeita, que não honra pai e mãe? Que plano Deus tem no seu namoro, se você não constrói direito um relacionamento que vai trazer para Deus alegria e prazer? Então Pedro diz: esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Todo prazer mundano é rápido demais, e ele só irá desvalorizá-lo. Terceiro e último: viva para a glória de Deus, abençoando outras pessoas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 15: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus.
Porque eu quero abençoar pessoas, porque isto glorifica a Deus. Mas repare só numa coisa, o apóstolo Paulo fala que tudo isto aconteceu. Paulo esteve envolvido em muitas situações, e ele não deixa ninguém ser enganado. O verdadeiro apóstolo não engana, porque Deus não engana pessoas, Ele é a verdade. E Ele ensina os seus filhos a viverem sob os princípios da verdade. Eu não estou aqui para enganá-los, para dizer que você vai ser uma pessoa abençoada, sendo que a sua mente está refletindo fetiches e imoralidade, pornografia, sujeira. Você não vai. Você é uma pessoa destinada ao fracasso eterno, se continuar agindo assim. Quando você lê o contexto, dos versículos 1 ao 14, você vê o que Paulo fala, mas eu coloquei numa linguagem mais acessível, o que ele explica, o que aconteceu. E tudo o que aconteceu foi para o bem das pessoas. E eu transformei o que aconteceu com Paulo em ações, e eu as compartilho com vocês. Não dê às pessoas ideias falsas sobre Deus, para que creiam nele. Deus tem um plano. A pessoa fala, opa, que plano? Se você não sabe, Deus não tem plano nenhum. Como é que alguém chega na sua empresa e fala assim, olha, eu tenho um trabalho para você. E a pessoa fala, que bom. Mas qual é? Então você não fala, a pessoa não sabe nem para onde vai. Então muitas vezes nós queremos que as pessoas creiam em Deus e ficamos embelezando Deus, colocando uma beleza humana em alguém que é perfeito. Sabe o que? Enchendo Deus de pó de arroz. E jogando nele água de cheiro. Não haja de má fé para com as pessoas. Depois vocês vão pegar essa lista de ação e comparar, se você quiser, com os versículos 1 até o 15. Não haja de má fé com as pessoas. Não seja trapaceiro. Não ensine o que a Bíblia não ensina para convencer as pessoas. Seja claro. Tem algumas pessoas aqui que, quando eu falo assim, nós estamos diante de um Deus onisciente, que sabe tudo. Como é que você pode negar isso? Aí fica essa briga de pentecostal com não pentecostal. Então cadê o livre-arbítrio? Vai te catar. Deus sabe tudo e mesmo assim manda você tomar uma decisão. Eu coloco diante de você o caminho do bem e do mal, escolhe. Mas Deus de antemão já sabe qual você vai escolher. E Ele não tirará de você a responsabilidade por saber de antemão quem você será. Deus está olhando para essa congregação aqui, e Ele já sabe quem vai para a eternidade e quem não vai. Isso é um assunto que me assusta. Então não adianta você tentar fugir da veracidade das Escrituras Sagradas. Isso está lá, isso também está. Por isso que eu digo a você, eu parei com essa história, eu não sou nem pentecostal e nem mais nada. Eu quero ser um homem da Bíblia.
Outro dia alguém perguntou, essa igreja é presbiteriana? Porque você fala certas coisas, parece presbiteriano. Que seja. Outro dia, então, e essa igreja é pentecostal? Porque você fala de um jeito que seja. Eu aprendi na minha vida, através, talvez não interesse a vocês, mas para mim interessa. Um dos maiores pregadores do passado dizia assim, eu não devo ser uma coisa e nem outra. Eu devo saber me equilibrar. Então, quando eu estiver num grupo que tem uma tendência a certos pensamentos, eu vou ser contra o grupo. E do outro lado, a mesma coisa. Porque nós ficamos criando essas rotinas, essas crenças malucas, e é mais fácil vivermos por crenças, por tradições orais, do que investigarmos, porque não gostamos de estudar. Procure andar na presença de Deus e diante de todos com integridade. Se você não vai criar trapaça, seja íntegro, até com a sua namorada e o seu namorado. Procure compreender a mensagem do Evangelho de Cristo. Tem gente que eu mando essas coisas, lógico, antes, aí quando ele dá uma olhada assim, fala assim, ai, hoje acho que eu vou ficar doente. Ou então, eu vou ter uma dor no pé. Não vou. Faça o que você quer. Você não está enganando a mim. E nem a Deus. Deus já sabia que você ia fugir da raia. Ele já sabia. É por isso que ele está mostrando para você, olha o quanto você é indesculpável. Olha quem você é. Quando você não quer fazer a obra de Deus e começa a dar desculpas, não tem condições, não tem, mas você tem. É que você não se esforça. Deus já sabia que você assim, mesmo assim te chamou, como chamou Judas. Chamou Saul. Chamou Caim. Ele não sabia o que ia acontecer, quando ele falou assim, Caim, você está prestes a matar teu irmão, cabe a você segurar a onda aí. Ele sabia que Caim ia matar Abel ou não? Claro. Existe uma teologia em São Paulo, ou no Brasil, no mundo, chamada teologia relacional, que ensina que Deus não sabe o que você vai fazer, Ele não controla o futuro. Isso é uma barbaridade. Toda a história do futuro já está escrita diante dos nossos olhos, do nosso nariz. Como é que Deus não sabe? Se a própria Bíblia diz que as palavras não chegaram aos meus lábios, e Ele já sabe, já conhece todos os meus pensamentos. Eu não os pronunciei, e Ele já os descreve. Esse Deus é poderoso. Seja um servo de Jesus e não exalte a si mesmo. Pare de pensar exageradamente acerca de si mesmo. Confie no poder de Deus que habita em você diante das dificuldades. Quando Paulo diz, nós temos um tesouro neste vaso de barro. Creia que muitas lutas surgem pelo fato da prática da verdade divina. Quando você pratica a verdade divina, naturalmente você vai gerar ódio. Creia que as dificuldades abrem as portas para compartilhar a graça de Deus em Cristo. Quando você está no meio do turbilhão, pessoas se aproximam de você para tentar te ajudar, para tentar te animar. E então você tem a condição, a oportunidade de dizer a elas,
De onde está vindo a tua força? Aí quando chega alguém, você está sofrendo, chega alguém do inferno, e Deus manda lá, alguém que está pior que você, aí você olha para ele e fala assim, eu tenho vontade de me matar. Eu já vi cristãos fazendo isso. Isso é uma vergonha. Deus manda essa pessoa para ouvir uma palavra de você no meio do seu fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e você não é capaz de apresentar o segundo homem, porque lá eram 3 e o quarto era Jesus, né? Você apresenta a sua fraqueza, quero me matar, em vez de você dizer, não, eu estou passando por isso, é difícil realmente, mas graças a Deus por aquele que está comigo, e a pessoa fala, quem é que está com você? Não duvide da ressurreição de Jesus após o seu sofrimento. Portanto, creia na vida eterna depois desta vida. Tudo que você está passando neste mundo só vai terminar lá. Então, ninguém é abençoado por Deus pela mentira, pelo engano. Muitos homens sofreram no passado, como Paulo. Muitos sofrem hoje em dia. E em todas essas situações, Deus está nos abençoando com os seus recursos para enfrentarmos, suportarmos, superarmos, libertar-nos. Eu não sei o que Deus tem que fazer. Se Deus quiser livrar você de um problema agora, Ele livra. Se não, você vai ter que ter outros recursos para passar. Terça-feira eu estava falando aqui que Deus não nos dá autoridade para repreender demônios que estão em cidades, casas, mas nos dá autoridade para expulsar demônios de pessoas. Então a pessoa fala assim, mas Walter, como é que não dá? Jesus mandou a gente passar por cima de serpente, escorpião. Pois é, pisar, andar. Mas você não vai matar serpentes e escorpiões, você vai ser picado por eles. Então Deus te dá a capacidade de você andar por cima deles, andar pelo meio deles, e não se livrar deles. E você fica o tempo todo no telefone, irmã, ore para expulsa os demônios daqui. Ah, o demônio entrou na porta lá. O outro passou na porta do quarto agora. O outro ligou a televisão. Desligou. Entrou dentro da geladeira. Gente, isso é uma paranoia. Isso é coisa de louco. Não existe isso no Evangelho. Tem um demônio no telhado. Começa a tomar cuidado. Debaixo da cama. Então, toma cuidado, não é assim que se vive. Não espere que as pessoas vejam em você uma pessoa extraordinária, mas uma pessoa simples, dedicada a Deus, que depende dEle. Eu não tenho vergonha nenhuma de vocês em falar sobre a dependência que tenho de Deus. Muitas vezes eu compareci perante vocês carregando a quimioterapia aqui do lado. E precisei sentar para ministrar. E o mesmo ocorre, às vezes minha boca começa a formigar, porque eu tenho essa descompensação glicêmica. Vai lá para cima, vai lá para baixo. Então, às vezes, minha dependência está em Deus. Você também. Nós não sabemos quando vamos deixar esse mundo, mas antes de sairmos dele, vamos viver para a glória de Deus. Tanto o céu como a terra estão nos observando atentamente. Muitas vezes nós somos chamados
Muitas vezes não. Sempre somos chamados por Deus para sermos amigos do céu e inimigos da terra. Mas aquilo que refletimos pode inverter a ordem, tornar-nos inimigos dos céus e amigos da terra. Que nós nunca nos esqueçamos da verdade e da proposta que Jesus nos deu. Quando Ele falou sobre o que somos em Mateus 5, Ele disse uma verdade: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. É um absurdo você comprar, naquela época, uma lamparina, um lampião, né? E colocar debaixo do cesto, do jacá. Isso é coisa de louco. Você pega uma lamparina, você quer que toda a sala seja iluminada. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. O que ele está dizendo? Deus acendeu em você uma luz, a luz da glória dele, do evangelho dele. E Ele não vai colocar você num lugar oculto. Ah, já vi essas pessoas que ficam numa igreja? Volta, eu estou aqui na igreja, mas eu não quero mais fazer nada, eu quero ficar no banco. Quer dizer, então, você quer apagar a luz de Deus. É isso? Você vê a ideia contrária? Como é que as pessoas podem imaginar isso? Como é que você pode dizer que não quer fazer nada para Deus? Se Deus transformou você numa lamparina, numa luz, num refletor, e Ele quer colocar você onde Ele acha que deve ser colocado, onde Ele sabe que deve ser colocado, e você não quer, e você vem me dizer que quer ser abençoado. O plano de Deus é a tua vitória. Que vitória! Que vitória! Percebe aqui? Não sei que Bíblia as pessoas leem, gente. Eu não sei, será que eu tenho um senso muito crítico? Eu não penso assim, eu sou observador, um simples observador, e eu não consigo enxergar outra coisa. Deus nos comprou, acendeu uma luz em nós, e Ele nos coloca onde Ele pensa que somos úteis para iluminar os que estão ali, refletir a sua glória. E então, assim também, a luz de vocês deve brilhar. O que é a luz? A glória de Deus e do Evangelho, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está sentado nos céus. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu